D.D. Palmer afirmava que havia um princípio básico no qual a ciência da quiropraxia se baseou até ela poder se desenvolver. Lembrando só que a ciência para o Palmer não é a ciência no qual a gente conhece hoje, o conceito de ciência, o entendimento de ciência que a gente tem hoje. Então, se você, para entender um pouco melhor, é preciso entender o que era a ciência, a visão, a concepção, o conceito que o Palmer tinha da ciência da época. Então, C. Stephenson organizou a filosofia da quiropraxia em 33 princípios, sendo que o primeiro deles, né, pode se considerar a premissa maior, é o ponto de partida, e isso está correlacionado com a filosofia. Quando a gente vai pensar na ciência para o Palmer, a ciência do Palmer, né, daquela época, a gente pode considerar essa ideia de tom, né? Na verdade, seria o T-O-N-E, tone, ou tone, né? Que se a gente for traduzir ao pé da letra, seria algo parecido com um tônus, certo? Então, mas é um tônus muscular, que a gente poderia fazer esse paralelo, algo que dê ali uma certa firmeza, não é tão firme, não é frouxo, é uma tensão, eu posso dizer, uma tensão perfeita, exata, tá? E aí, isso fica um pouco abstrato, porque a gente não tem como medir isso, tá? Então, quando ele diz o tone, né, ele está se referindo a uma ideia abstrata, é justamente isso. Então, antes de eu continuar e a gente poder entender exatamente o que ele estava se referindo com relação ao tone, né, o T-O-N-E, ou simplesmente tom, que eu posso falar mais aportuguesado, vamos pensar o seguinte. Então, a premissa maior, ela tá para filosofia, enquanto a ideia do tom, ela tá mais para a ciência da quiropraxia na concepção, na visão do Palmer, ciência daquela época para o Palmer. Mas o que de fato é o tom, né? Então, antes da gente começar a discutir sobre isso, gostaria só que vocês pudessem compartilhar, curtir, se inscreva no canal, ativa o sininho, joga aí naquele grupo que você sabe que tem pessoas interessadas sobre o assunto, né, esse mundo aí da filosofia da quiropraxia, porque isso acaba ajudando demais e dá mais ânimo aí pra gente continuar a falar e debater e discutir sobre, tá? Produzir conteúdo e a gente poder crescer esse conhecimento do mundo da quiropraxia mais e melhor, certo? Então, vamos lá. Eu peguei alguns trechos aqui das obras do próprio Palmer, né, do D.D. Palmer, e aí eu vou desmembrando elas, a gente vai discutindo qual é que era a ideia de tom, qual era a concepção dele com relação a isso, tá? Então, para começar aqui, ó, vamos lá. Philosophy, special or general, is not the foundation upon which I built the science of chiropractic. Então ele já começa com algo direto e reto, certo? Ele diz o seguinte: a filosofia, especial ou geral, e aqui a gente pode discutir o que ele queria dizer com especial ou geral. Então vamos pensar o seguinte: especial, eu penso que seria alguma coisa mais específica, como por exemplo a filosofia da quiropraxia, uma filosofia mais específica, tá? Ou geral, certo? Mais abrangente. Então é isso que eu penso que a ideia dele. Então ele está falando de filosofia de maneira geral. It's not the foundation upon which I built. Então não é o fundamento sobre o qual eu construí a ciência da quiropraxia. Então, já ouvi muita gente falar que a base da quiropraxia é a filosofia, ou a partir da premissa maior que se construiu a quiropraxia, e não é bem assim. Então, segundo palavras do Palmer,
ele diz que não começou da filosofia, certo? Então, não é um fundamento sobre o qual construiu a ciência da quiropraxia, né? A ciência pro Palmer. Dando continuidade aqui, its science is based on tone. Tone is the standard from which we note the variations of structure, temperature, tonicity, elasticity, renitency, and tension. It is the standard of health. Any deviation therefrom is disease. Beleza, aí ele diz o seguinte, sua ciência é baseada no tom. Então ele está dizendo que a ciência da quiropraxia é baseada no tom. O tom, aqui ele começa a dizer, explicar um pouquinho o que seria esse tom. O tom é o padrão a partir do qual notamos as variações de estrutura. Temperatura, tonicidade, elasticidade, renitência e tensão. É o padrão de saúde. Qualquer desvio disso é doença. Então, aqui ele é bem claro, né, quanto a esse conceito do que para ele seria tom. Tom justamente ou são, né? Tem relação com a temperatura, a tonicidade, que vem justamente desse tônus, né? A elasticidade, a tensão. Então, é justamente isso. Essa linha, tá? Ou uma linha, que essa linha não pode ficar totalmente esticada, muito tensionada, e nem totalmente frouxa, tá? E qualquer desvio desse padrão, né? Desse nem tão esticado e nem tão comprimido, qualquer diferença do 100% desse padrão, seria para ele, na concepção dele, uma doença. Tá? Tone is the basic principle, the one from which all other principles which compose the science have sprung. Então, aqui ele é bem claro também que o tom, o conceito do tom, é o princípio básico, tá? Ou seja, como se fosse uma premissa maior, aí voltando para a filosofia. Então, o princípio básico, né, da ciência da quiropraxia para o Palmer naquela época, tá? Era o tom. Aquele do qual surgiram todos os outros princípios que compõem a ciência. Então, a partir dessa primeira ideia do tom, tudo que veio depois teve como esse princípio, levou esse princípio em consideração. Beleza. Aqui ele também diz, tá, isso aqui eu já vou falar depois para vocês mais um pouquinho na frente. Tá. There are two intelligences in man, innate and educated, spirit and mind, the creator and the created. Então aqui ele também pega um conceito que não é novo na filosofia, né? Que é o conceito de dualidade, ou seja, dia e noite, Deus e demônio, céu e inferno, para dizer que existem duas inteligências no homem, certo? Então ele diz a inata e a educada. No vídeo eu não vou explicar muito detalhe o que são, mas só para vocês terem ideia, que ele divide tudo em dois. Então, espírito e mente, o criador e a criatura, tá? Continuando aqui. Either one can direct, innate the involuntary and educated the voluntary, the function in normal force and amount, providing the line, nerves, of communication are normal in their structure and qualities. Vamos lá. Qualquer um pode dirigir, inato, com relação ao voluntário, e educado, o voluntário, certo? Inato o involuntário, educado o voluntário. Qualquer um pode dirigir a função em força normal e quantidade. Desde que a linha, essa linha ele se refere assim, aqui como sendo um nervo, a linha de comunicação esteja normal em sua estrutura e qualidade. Ou seja, se a estrutura do nervo e aquele diz qualidades, né? Ou seja, a gente pode correlacionar isso com sendo a estrutura e a função
tá? Que até na osteopatia também a gente tem uma lei, né? Que a estrutura governa a função. Então, é mais ou menos isso que ele diz aqui, tá? Com outras palavras e conceitos mais abrangentes, tá? Eu poderia dizer até que é um pouco mais romantizado esse negócio de espírito e por conta da religião dele também, então é algo um pouco mais romantizado, então não é mais centralizado, tá? Mais fechado. Então ele pega não só esse mundo, né, mas também o que ele acredita ser um outro mundo, né, um mundo dos espíritos. Mais pra frente a gente vai ver isso também nesse conceito de tom que ele fala sobre isso. Pois bem, aí ele continua aqui, né? Ele tem a ideia de que uma melhor expressão do tom melhora não somente a condição presente, né, a condição atual, mas também nos prepara para o próximo passo, né, na existência. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Então, por exemplo, se nessa vida você conseguir equilibrar esse tom, certo? Então, não deixar nele nem muito tenso, nem muito comprimido, você é capaz de se expressar melhor. O que ele quer dizer com se expressar melhor? Basicamente viver melhor, se comunicar melhor, compreender melhor, ser mais inteligente, tá? E aí é voltado mais para o bem, tá? Que é a dualidade também, o bem e o mal. Então, se você consegue se expressar melhor, você é melhor enquanto pessoa. Então, você vai ser mais honesto, você vai tratar as pessoas melhores. Então, uma visão mais romantizada da coisa. Aqui ele pega o globalzão, tá? Tanto só pensando na saúde, quanto também na relação entre pessoas, tá? Então, ele diz aqui que você vai ter a capacidade de se expressar melhor. Não somente nessa vida terrena, né, no qual estamos presentes agora, quanto também quando o seu espírito transcender, ou seja, na sua outra vida. Então, a gente leva todas as nossas experiências para outra vida. E se a gente, nessa vida, conseguir se expressar o melhor que conseguimos, a gente pode, né, ter a capacidade de levar isso para uma outra vida, tá? Então, essa é a ideia não restrita do tom, mas ele leva isso também em consideração quando a gente está falando do tom. E contextualizar e levar em consideração as crenças do Palmer, né, são bastante importantes para a gente entender um pouco melhor quando ele cria esses conceitos, né? Vamos lá. That in all animated nature, this intelligence is expressed through the nervous system, which is the means of communication to and from individualized spirit. O que ele quer dizer com isso? Que em toda a natureza animada, ou seja, todo ser vivo, a natureza em geral, tá? Árvore, planta, seja lá o que for, o vento, está perdão, em que toda a natureza animada, esta inteligência se expressa através do sistema nervoso, tá? E aqui, vamos lá, esse sistema nervoso, ele está se referindo a nós enquanto humanos, certo? Os seres humanos, e também tudo aquilo que possui, né, um sistema nervoso. Então, a natureza animada. Então, ele diz todos os animais. Basicamente é isso. Tá? Então, corrigindo aqui. Que é o meio de comunicação de e para o espírito individualizado. Então, ainda, né, botando mais um tijolinho aí nessa ideia que ele tem desse espírito individualizado e desse paralelo aí com o sistema nervoso central, que para ele, essa ideia de tom agora ele já se mistura, né, um pouco com a ciência que a gente conhece hoje. Sistema nervoso central. Beleza. Então, o sistema nervoso central
seria essa linha, esse fio condutor, do qual, se tiver muito esticado, tensionado, pode ocorrer alguma doença, e se tiver muito comprimido, curto, digamos assim, frouxo, também pode ocasionar alguma doença. Tá. Ele continua aqui, que that the condition known as tone is the tension and firmness, the renitency and elasticity of tissue in a state of health, normal existence. Novamente, que a condição conhecida como o tom é a tensão e a firmeza, a renúncia e a elasticidade do tecido. A renúncia não, seria também um sinônimo aí de tensão, né? Algo como um tônus. Aí a elasticidade do tecido em estado de saúde, uma existência normal. Então, o tom, tá? É o que a gente procura como tendo um padrão. O que é o padrão de saúde? Ele parte do princípio desse conceito do tom, tá? E qualquer deviation, né, que ele fala, um desvio, uma alteração nesse tom, essa ideia mais abstrata do tom, seria para ele, poderia ocasionar, né, seria um causador, uma explicação de doenças, tá? Das doenças em geral. Tá. That the mental and physical condition known as disease is a disordered state because of an unusual amount of tension above or below that of tone. Que a condição física e mental, conhecida como doença, é um estado desordenado devido à quantidade incomum de tensão acima ou abaixo do tônus. Então, basicamente, é o que eu acabei de falar aqui, né? Ele escreve isso de maneira mais direta, tá? That normal and abnormal amounts of strain or laxity are due to the position of the osseous framework, the narrow skeleton, which not only serves as a protector of the nervous system, but also as a regulator of tension. Então, que as quantidades normais e anormais de tensão ou frouxidão se devem à posição da estrutura óssea. Aqui uma parte bastante importante, tá? Que a crença dele é que essa tensão ou frouxidão do sistema nervoso central, daquilo que ele considera, né, o conceito lá de tom, se deve, né, pela posição da estrutura óssea. Então, se alguma vértebra para ele tiver misplaced, né, mal posicionada ou deslocada, aquele conceito do Palmer, né, de antes, hoje a gente sabe que esse conceito não é tão relevante assim na prática clínica, vamos dizer assim, mas esse conceito, né, de que um osso, né, uma vértebra está fora do lugar, isso para ele era o causador dessa alteração ou de uma frouxidão ou de uma tensão, um aumento de tensão, e que era esse o causador de uma doença ou de mais de uma doença. Que não só serve como protetor do sistema nervoso, né? Tá falando aí do neuroesqueleto, né? Que era o conceito que ele tinha antes da estrutura óssea, que não só serve como protetor do sistema nervoso, mas também como um regulador da tensão. Então, é justamente isso que eu acabei de falar, né? Então, para ele, o neuroesqueleto, certo? As vértebras, o conjunto dessas vértebras, elas servem não só para proteger esse sistema nervoso, como também para regular essa frouxidão e essa tensão desse fio condutor, tá? Então, toda essa ideia de tom não diria que é original, porque não é, mas ele mistura um pouco das crenças dele, da filosofia, da ciência, dos conceitos que já existiam na época e da ideia, né, do sistema nervoso central. Então, é uma mistureba que
faz bastante sentido na época, para a época, né, fez bastante sentido, e a partir desse princípio aí, que ele mesmo, né, o criador, o Didi Palmer, diz que é o princípio básico da quiropraxia, que após isso que as coisas começaram a se desenvolver melhor, tá? Na concepção do Palmer, na ideia do Palmer que ele tinha sobre a saúde, tá? Não só a saúde, mas do indivíduo se expressar melhor como um todo. Então, basicamente é isso que eu queria falar para vocês hoje, tá? Qualquer coisa pode comentar, tá? Deixa aí um comentário, quiser acrescentar alguma coisa, quiser, sei lá, acrescentar ou ter uma ideia diferente, enfim, pode usar esse espaço aqui para se expressar e vamos nos comunicando, certo? Então, deixa o like aí, porque ajuda muito. Compartilhe o vídeo, por favor. Se inscreva no canal, ativa o sininho e é isso.